Lucas era um médico grego, um artista plástico fantástico. Lucas era dotado de muitos dons e ele não conheceu Jesus. Ele foi conhecer Jesus, os ensinamentos de Jesus, por meio de Paulo, apóstolo que era judeu, que depois de se converter começou a falar de Jesus. E Lucas conhece Paulo em Damasco. E ele ali se interessa pela história de Jesus. E depois de muito tempo convivendo com Paulo e ouvindo sobre Jesus, ele se converte. Ele fala, não, eu quero seguir esse Jesus. E ele quer ir nas fontes. Ele fala, não. Tanto que ele começa o evangelho dele dizendo, muitos já empreenderam essa coisa de escrever sobre Jesus. Então eu sou um a mais. Só que eu decidi fazer isso buscando a origem, porque ele é um médico, então ele é cientista. O que ele faz? Ele vai para a casa de Maria, que morava com o apóstolo João. Lucas sai de Damasco, atravessa todo o Oriente, vai para a Ásia Menor, que hoje é chamada de Turquia, vai para a cidade de Éfeso, e ali ele senta com Maria, mãe de Jesus, para ouvir dela quem foi Jesus. Tanto que os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, que nunca viu Jesus, relatam com minúcias de detalhes a infância de Jesus, como que foi a infância de Jesus. Isso é uma tremenda mentira, é uma balela. Primeiro que o evangelho de Lucas não era nem apóstolo. Não era nem apóstolo, ele nunca andou com Jesus. Nem conhecia Jesus, como ele falou, certo? Lucas, ele narra um fato da infância de Jesus, quando ele foi para o templo ensinar os doutores da lei. Um fato. O verdadeiro escritor, ou apóstolo, ou evangelista que conta a história da infância de Jesus se chama Tomé. Tomé era apóstolo, andou com Jesus. Tomé andou 3 anos e meio com Jesus, andou junto com Maria, e ali Maria contou os fatos desde a infância, desde Jesus criança até Jesus velho, 29 anos e meio, quando ele foi batizado. Então o apóstolo Tomé conta a história verdadeira de Jesus, da infância de Jesus. Ele foi o apóstolo responsável por contar a infância de Jesus. A pergunta que não quer calar é, por que o evangelho de Lucas, por que os escritos de Lucas, que nunca conheceu Jesus, está no cânon, e o evangelho de Tomé, que era apóstolo de Jesus, não está no cânon? Essa é a pergunta. Por que Lucas colocou lá um fato, Jesus com 12 anos, quando ele foi até o templo ensinar, e o evangelho de Lucas, que conta a história de Jesus desde quando ele nasceu? Será que eles querem, a igreja católica, quer esconder alguma coisa que Jesus fez na infância, que não cai bem por ele ser o filho de Deus? Por exemplo, o evangelho de Tomé conta que Jesus estava brincando no terraço da casa dele, brincando com outra criança. Essa criança caiu, brincando, correndo ali no terraço, caiu lá de cima e morreu. Os pais acusaram Jesus de ter empurrado os filhos dele, a criança. Jesus ficou nervoso, puto com aquilo, foi lá e ressuscitou a criança, para a criança falar a verdade, que ele tinha caído. Será que é o fato que Jesus amaldiçoou um monte de meninos, os meninos morreram naquela época? Tomé relata isso. Será que é o fato de Jesus estar brincando no ribeirinho ali, junto ao ribeiro, fez um monte de passarinho de brinquedo ali, ressuscitou e deu vida àqueles passarinhos? É um fato. Então, isso que o padre falou é uma verdadeira mentira. Lucas não foi em infância, foi para Maria, foi na casa de... É mentira. Ele é mentiroso. Tá? Jesus, Maria, assim, nasceu foi morar em Éfeso com João? Foi. Inclusive o túmulo de Maria, se você caçar no Google aí, tá lá em Éfeso. O túmulo da Maria. Essa mesma Maria que eles falam que foi pro céu numa ascensão. Mentira, o túmulo dela tá lá. Ela realmente morou lá junto com o apóstolo João. Até a sua morte. É verdade. Agora que o evangelista, o Lucas, o médico Lucas, foi até lá, ficou lá para saber, é mentira. É mentira. Lucas, ele era servo ou conservo do apóstolo Paulo. Eles eram contemporâneos, eles andavam junto. O Lucas não tem nada a ver com... Nada a ver. Mentira. O apóstolo que ficou por conta de contar a história da infância de Jesus se chama Tomé. O evangelho de Tomé. Que não sei por que não está no cânon, já que ele era apóstolo